Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal de número 55, cujo tema é Por que adoecemos? E aí, Rita, já temos uma fórmula para isso? Vamos engarrafar, vender para o pessoal? Existe fórmula para isso, é? Ah, deve existir uma fórmula. Não, existe a lei, né? Que a gente precisa entender para poder seguir, né? E aí Isso. essa é a fórmula, na verdade, né? Tá bom. Já que você falou da lei, Rita, deixa eu comentar o seguinte. Me parece, né, que a maioria da população, ou a maioria da humanidade, eu vou exagerar, porque eu não tenho uma estatística sobre isso, acredita que a origem das doenças é uma coisa externa. É como se fosse, né, uma forma de agressão da natureza, no caso, a nós. E nós sabemos que, de um ponto de vista um pouco, digamos, exótico ou mais sofisticado, né, espírita ou espiritualista, a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? O que é que você me diz a respeito disso? Não é mesmo, né? Mais alto. Não é mesmo. Na verdade, a causa somos nós mesmos, né? Como assim? Nós é que causamos essas doenças no nosso corpo. E aí... Então não é o meio. Não, eu acredito que é por isso que eu falei que nós precisamos entender a lei para poder, né, seguindo a lei, nós conseguimos nos livrar dessas doenças, né? Aliás, eu lembro, né, tem no Novo Testamento, eu não lembro exatamente qual dos evangelistas, né, mas eu acredito que esteja em Mateus, uma passagem de Jesus onde os fariseus estavam criticando os discípulos, né, porque que eles não lavavam as mãos antes das refeições. E Jesus disse, né, que, nas minhas palavras, né, que na verdade não era aquilo que o homem engolia ou colocava para dentro de si que fazia mal, porque aquilo que ele engolia, aquilo que ele colocava para dentro de si, o organismo processava e o que não era aproveitado, né, era expelido, né, para a natureza. E ele dizia que o que na verdade fazia mal era o que vinha do coração do homem, né? Então eu acho que a gente pode entender que se o que faz mal é o que vem do coração do homem, se isso ficar dentro do próprio homem, certamente isso vai colaborar para que ele não tenha uma saúde adequada, perfeita, né? Pois é. E aí a gente entra nos conceitos mais modernos sobre o porquê adoecemos, né? Isso. Fala pra gente Inclusive sobre isso. O Ramatiz, né, no livro Mediunidade de Cura, ele fala bastante sobre isso. E o problema da nossa doença é justamente a doença da alma, porque da alma ela vem para o corpo, mas antes que nós adoeçamos o corpo, né, essa coisa que precisa ser expelida, né, essa coisa negativa, vem de dentro de nós. E o que seriam isso, né? Seriam os nossos pensamentos e nossas atitudes que estão contra o bem, contra a lei. Então tudo que nós pensamos e fazemos que vai de encontro à lei divina, ela vai nos causar o quê? Uma dor. E essa dor seria, né, uma doença que nós precisaríamos ter para poder purgar tudo isso que nós pensamos, todos os nossos maus atos, né? Mas eu insisto, Rita, que é um pensamento, né, difícil de ser absorvido, porque nós nos acostumamos com a ideia de que quando temos algum problema, nós vamos ao médico, o médico nos dá um determinado remédio, né? Aquela coisa cessa, passa a dor, ou seja lá o que for, né, que nós tenhamos, né? E fica tudo certo. Nós não ficamos curados. Mais ou menos, né? Aí você já vai entrar num outro campo, né? Da alopatia, da homeopatia. Que a alopatia normalmente o que acontece? Quando a gente toma um remedinho e tal, ele cessa aqueles sintomas. Mas a doença ela continua ali dentro, ela não cura não. Então, na maioria dos casos, né, a gente toma um remédio para parar com aqueles sintomas, mas aquela coisa ainda fica, ou então retoma, né, volta outra vez. A homeopatia ela procura trabalhar bastante o doente e não a doença. Mas você também está num um bom campo pensamento. Sofisticado, né, Rita? Você que a entrou maioria, por aí. Não, porque a maioria das pessoas, elas vão nos tratamentos alopatas, é isso? Alopáticos, né? mas... Ou seja, de novo, a gente tem uma determinada doença, procuramos um médico, ele nos dá um remédio e aparentemente, digamos assim, resolve o nosso problema. Então. A minha questão fundamental é, na verdade,
eu fiquei curado, o meu problema foi resolvido, ou o remédio de alguma forma escamoteia aquela doença ou aquele aparente mal? Ele aparentemente, claro que a medicina ela tem a sua função, né? Claro que existem doenças que são curadas sim com os remédios, mas a gente está falando, né, de alguma coisa assim que já esteja entranhado em nós, que esteja no nosso perispírito e vem para o nosso corpo através das doenças. Pode ser que você fique curado de um mal do estômago, mas aí depois vai aparecer um mal em algum outro lugar. Por quê? Porque nós precisamos purgar, né, o mal que pensamos e o mal que fizemos. E ele fica todo registrado no perispírito, e do perispírito, né, que é um intermediário entre o corpo físico, né, e o espírito, vamos dizer assim, né, grosseiramente. É um envoltório do espírito, né? Mas é que serve como, né, um intermediário, sim. né, falando em poucas palavras. Então, quando essa doença, né, devido aos nossos atos e pensamentos, chega ao perispírito, ele precisa purgar através do corpo. E aí vem as doenças. Tanto que nós temos no DNA muitas probabilidades, né, de doenças. Isso, se for feito, né, um exame, você pode ver, eu tenho a probabilidade de ter tal doença, assim, assado. Mas ela pode ou não aparecer. Mas por quê? Porque vai depender muito de como você reage diante da vida, como você vê a vida, como você leva a vida, quais serão os seus atos, suas ações, seus pensamentos. Então, se estiverem sempre de acordo com o bem, isso tudo pode ser até amenizado, porque Deus é tão bom, né? Porque mesmo nós tendo que purgar alguma coisa que fizemos antes, dependendo de como nós vamos agir hoje, isso pode ser amenizado. Entendeu? E quando a gente fala assim, que doença é essa, que pensamento é esse, o que é isso? O que é o mal pra gente? Na verdade, é o que Ramatiz diz lá no livro, né, no Mediunidade de Cura, que são todas essas mazelas nossas, né? O egoísmo, né, a maledicência, o que mais? Tudo de ruim, a vaidade, os ciúmes, a inveja, isso a tudo. raiva. Isso então, tudo. Vamos voltar um pouquinho, Rita, para a gente, né, tentar alinhavar. O que nós estamos dizendo é que as doenças, na verdade, são manifestações do espírito por nós termos infringido a lei de causa e efeito, seja normalmente, né, decorrente também de vidas passadas, né? Sim. Porque são os nossos comportamentos ao longo das existências que vão fazer com que nós, ou a gente, digamos, clarifique o nosso espírito, ou que nós o obscureçamos, vamos assim dizer. Né? Então, na medida em que nós desobedecemos a lei, na verdade, né, nós vamos sofrer, digamos, né, entre aspas, as consequências. E essas consequências são aquilo que a gente vai chamar das diferentes enfermidades, que são a forma que a divindade achou no sentido de que nós possamos nos reabilitar perante a lei. Então, na verdade, né, essas, vamos dizer assim, esse conjunto de enfermidades ficam no nosso perispírito, né, que é o envoltório do espírito, e por sua vez, na medida da nossa existência, eles descem para o nosso corpo físico. Dependendo de como, né, nós vamos reagir nessa vida de hoje. Ela vai descer ou não, ou vai vir mais branda ou mais forte, né? E vai agredir os pontos que são mais fracos do nosso organismo. Então, por isso aquela ideia de que quando nós vamos ao médico, na verdade nós não curamos. A coisa ficou escamoteada, e se nós não conseguimos nos reajustar perante a lei, vai aparecer em outra parte do nosso corpo de uma outra maneira. Pode surgir, mas é a mesma energia que ainda não foi devidamente equilibrada. A gente precisa purificar, né, o perispírito, e é através das doenças, né, no corpo, né, que vem para poder a gente fazer esse purgar, né? De alguma forma você tem que eliminar essa energia toda que nós mesmos criamos. Então, esse é o mecanismo, né, utilizado, né, o mecanismo aí da dor, que a gente chama da dor, que é, no caso, né, a doença que vem para curar. Então, a doença, ela vai nos levar, na verdade, quando a gente fala, né, que bom que eu tenho a doença. Na verdade, não é porque é gostoso ficar doente, é porque a gente entende que a doença está nos levando para a purificação do nosso espírito. Quer dizer, desde que a gente esteja consciente que ela reflete um desequilíbrio nosso em relação à lei.
Isso Não é mesmo, isso? é o que a gente falou uma vez da dor e do sofrimento. A dor ela vem, agora a dor ela precisa vir quando realmente há um desequilíbrio, né, do nosso espírito, e vem para equilibrar. Agora o sofrimento vai depender de como você reage a essa dor. Se nós reagimos à dor compreendendo, né, porque ela está aqui, e aí aceitamos e procuramos nos melhorar, e aí não há o sofrimento. Agora, o sofrimento é quando nós não compreendemos a dor e reclamamos e ainda continuamos reclamando daquela dor, e aí a dor ela só aumenta, né? Ela não diminui, não. É muito bom, esse assunto é um assunto, a gente está até passando um pouquinho do tempo do nosso vídeo, mas eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, né, Rita? A gente pode botar no link também aqueles 2 vídeos que a gente falou, da dor e sofrimento, e também da cura e autocura, se a autocura é possível. Mas o que eu queria insistir, Rita, é que a gente precisa ter esse olhar diferenciado sobre os nossos problemas de saúde, né? No sentido de tentarmos perceber onde nós estamos agredindo a lei e o que nós necessitamos fazer na busca do equilíbrio. É uma questão de autoobservação, autoanálise, né? Porque não é uma questão de ir ao médico e tomar um remédio. Porque ir ao médico e tomar um remédio certamente não vai nos fornecer a cura. Não vai nos colocar no rumo daquilo que a gente precisa equilibrar em relação à obediência da lei. Nós não estamos falando aqui que ninguém tem que ir ao médico não, tá, gente? Vamos ao médico sim, vamos tentar tomar o remedinho e, né, resolver o nosso problema, mas nós precisamos também trabalhar no nosso mental, tá? Para que não venham outras doenças depois. Então, trabalhar nossa vida hoje, para que amanhã seja mais, como se diz, mais saudável, né? E talvez, né, a cura definitiva seja nós desenvolvermos em nós aquilo que nós já aprendemos, né? Que é a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Buscar uma vida em equilíbrio, né? É isso aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo, que vocês visitem o nosso canal, deem o seu like, ou o seu dislike, façam perguntas, repassem os nossos vídeos para os seus amigos, né? E mandem-nos sugestões. Pode ser, Rita? Tá tudo certo? Tá tudo então, certo. Valeu, gente. Um grande Boa beijo, uma ótima vocês. semana para todos vocês. Beijinho. E muita saúde. Tchau.